Olá, meus amados irmãos. Hoje nós faremos uma leitura do livro de Apocalipse para entender melhor o que esse livro profético vem nos revelar. O último livro da Bíblia, um livro profético, revela os acontecimentos últimos da humanidade antecedendo a volta de Jesus Cristo. A revelação deste livro bíblico relata o que ocorrerá desde o aparecimento do Anticristo e o seu governo sobre a humanidade, até a sua destruição permanente, a destruição de Satanás e o julgamento do único juiz, Deus, de todas as pessoas. O escritor deste livro foi o apóstolo João. O estudo do que está escrito nele deixa claro se tratar do fim dos tempos. A linguagem utilizada usa recursos como as figuras de linguagem, metáforas e relaciona tudo o que irá acontecer. Alguns exemplos: os 7 selos, os 4 cavaleiros, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Neste vídeo, vamos falar sobre as 7 taças da ira de Deus, que é o cumprimento de tudo aquilo que Deus havia deixado revelado. Antecipadamente, aperte o botão no like, se inscreva neste canal e clique em cima do sininho para que você seja notificado todas as vezes que eu publicar um vídeo. Para não demorarmos, vejamos. Devemos inicialmente entender do que se trata as 7 taças da ira de Deus. Só depois deste entendimento acerca de cada uma das 7 taças é que vamos ter condições de saber o que virá sobre a terra ao passo que forem se cumprindo as Escrituras e elas forem sendo derramadas uma após a outra. A parte do livro de Apocalipse que teve revelação do anjo com as 7 taças da ira de Deus é o capítulo 15 e 16. Devido à revolução maldosa humana, rebeldia e a frieza do coração, é que as Escrituras relatam o juízo de Deus sobre a humanidade. Durante toda a existência humana e todas as vezes que Deus julgou a humanidade, Ele avisou antes. Ele fez isso e fará para que o ser humano possa ter a oportunidade de se arrepender e retornar ao caminho reto com Ele. A parte dos avisos do livro do Apocalipse está em cada trombeta tocada pelos anjos, como já dito, 7 trombetas. Então, assim, Deus avisa através das trombetas e, quando o homem não se importa mais com os avisos, mesmo sendo duros e difíceis, Deus vem com o seu julgamento. Ele derrama as taças de sua ira. Consiste na diferença entre os avisos e a execução das promessas, as dúvidas de muitos que tentam entender as profecias. Nos avisos, que são as trombetas, também são difíceis porque haverá a destruição da 1/3 parte de todo o mar, de todos os rios, de toda a terra, sol e dos homens. Já na execução das promessas, ou seja, no derramamento das 7 taças da ira de Deus, no início da profecia do capítulo 15, o apóstolo diz ter visto o anjo de Deus com a taça da ira de Deus na mão e os que não se prostraram diante do anticristo e nem o adoraram protegidos por cima de uma espécie de mar de vidro, louvando e adorando ao Senhor de todas as coisas. Essas pessoas sobre esse mar de vidro não sofrerão as circunstâncias do derramamento das 7 taças da ira de Deus. É maravilhoso ler esta passagem porque podemos ver que todos aqueles que venceram a besta do Apocalipse, a sua imagem e não aceitaram o seu número, adorarão a Deus com o louvor de Moisés e o louvor do Cordeiro. O povo hebreu, que atravessou o Mar Vermelho fugindo da escravidão egípcia, é o motivo do Cântico de Moisés, no capítulo 15 do livro de Êxodo. E o louvor do Cordeiro é uma menção ao ministério de salvação de Jesus Cristo na cruz para toda a humanidade, ou seja, seu flagelo, sua redenção como homem. Vejamos o conteúdo deste cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações verão a tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Apocalipse 15, versículo 3 ao 4. E assim, vemos demonstrados que da mesma forma que o povo hebreu, vindo do Egito, os tidos como santos em Jesus Cristo, nosso Salvador, também o serão do mundo pecador que será castigado através das pragas vindas com a ira de Deus, assim como foi
com Sodoma e Gomorra. A reflexão sobre o cântico do Cordeiro nos mostra o motivo pelo qual o juízo do Senhor sobre a humanidade ocorrerá. Conforme o cântico traz, no louvor, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ou seja, as pragas e toda a destruição que ocorrerá será justa, nada será injusto. Todos aqueles que sofrerem com o derramamento das 7 taças estará passando por aquilo porque mereceram, foram perversos e frios de coração, sem arrependimento. Interessante ver numa das partes do cântico é que existe uma interrogação sobre quem não sentirá temor do Senhor e quem não o glorificará. A reflexão a respeito seria: poderia alguém tão insensato, louco, a ponto de, mesmo vendo toda a grandeza e o poder de Deus, não seria capaz de sentir medo? Você poderá obter por conta própria a conclusão destas indagações ao decorrer deste vídeo. Como em toda a Bíblia, no livro de Apocalipse, não seria diferente. Veremos referências que remetem a passagens de outros textos mais antigos. Para exemplificar, o santuário que o apóstolo João viu mostra que o tabernáculo que Moisés fez para a habitação da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, são iguais, ou seja, uma completa coerência e cumprimento daquilo que Deus promete. Como sobre a Arca da Aliança havia anjos guardando-a, ao ver o santuário aberto, também viu os anjos saindo com as taças nas mãos, 7 anjos e 7 taças. As roupas que os anjos estavam usando na visão que o apóstolo João teve são as mesmas descritas usadas pelos sacerdotes do Antigo Testamento. Os intermediários entre Deus e o povo eram os sacerdotes e, analogamente, assim são os anjos que representam a ira do próprio Deus. Também é análogo à fumaça que preencheu todo o templo, a presença de Deus, onde ninguém podia entrar nele. Assim também será toda a ira derramada nas 7 pragas. No tabernáculo, ninguém podia entrar, pois na presença do Senhor nenhum pecador é capaz de suportar, assim como ninguém suportará o derramamento da sua ira. O fato de a profecia deixar claro que o santuário está bloqueado denota a impossibilidade de alguém ter acesso à misericórdia do Pai. É no início do capítulo 16 que vemos o derramamento das primeiras taças para todos que serviram a besta e adoraram, prostraram diante do anticristo. Aqueles que não se curvaram diante da besta estarão protegidos e cantarão louvores ao Senhor, enquanto a sua igreja aguarda seu retorno para governar por 1000 anos. Assim podemos entender do capítulo 15. Bom, meus amados irmãos, este foi o primeiro vídeo da leitura que nós faremos do capítulo 15 e 16 do livro de Apocalipse e a interpretação que faremos a respeito. Muito obrigado por ficarem até aqui, não percam o vídeo de amanhã e até lá.